E vamos lá, vamos começar. Não é? Toda grande jornada começa como um primeiro passo. E vamos iniciar a nossa jornada típica. Começando. Bom, esse episódio inaugural a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico tardio e os prejuízos na vida adulta. Para quem não me conhece, eu sou o Ed, tenho 36 anos, sou diagnosticado com TEA nível 1 de suporte, altas habilidades e superdotação. Trabalho na área de TI já tem quase 20 anos e sou também neurocoach, formado pelo Instituto Eduardo Chiniachik. Vamos conversar um pouquinho mais sobre diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista, o TDAH, entre outros transtornos, né? Eu vou contar um pouquinho da minha experiência e como que vai começar essa jornada, né? Porque já tenho aí mais ou menos 1 mês e meio de diagnosticado e o que eu passei nesse período. Então, simbora. 3 anos atrás, quando eu tive burnout no trabalho, tive também um pico de depressão muito forte, comecei a fazer terapia com psicólogo de uma maneira mais profunda, eu diria, mais dedicada, né? Porque até então eu fazia terapia por conta da cirurgia bariátrica e era algo mais de boa, mais suave, porque era focado. Você está preparado para poder mudar de vida? Você está preparado para poder mudar seus hábitos? Você está preparado, não sei o que. Como é que você vê isso? Você está oralizando seus sentimentos. Ou seja, você está comendo para poder expressar seus sentimentos ou para poder afogá-los. Aquelas situações, não é? Mas depois do burnout, da crise de depressão, o foco mudou, né? E aí na investigação eu passei por 3 psicólogas, 2 delas eram fantásticas. Uma eu não me adaptei muito bem, então assim, fica a dica aí para todos. Se você não se adapta com a sua terapeuta, você tem total liberdade para trocar, tá? Não é porque você está num convênio médico, num plano de saúde, enfim, em alguma coisa que você está pagando aí que você não pode trocar, pelo contrário. Existem várias abordagens, né, dos psicólogos, vários médicos. Médicos, eles criam diversas formas, né, protocolos, diria o nome correto, de poder tratar os pacientes. Então, se você não se adapta com um determinado profissional, você pode trocar. É a mesma coisa no mecânico também. Você vai lá numa mecânica, o cara não consertou teu carro, tua moto direito, você pode trocar. Enfim, e por aí vai, né? Ele é um prestador de serviço, certo? Então, assim, mas não criticando essa psicóloga que não me adaptei, mas é porque a abordagem dela não era o que fazia muito sentido para mim naquele momento. As outras 2 foram fabulosas. Uma, inclusive, ajudou eu entender os meus sentimentos, né? Isso daí é algo que, para quem tem autismo, que nem eu, é muito difícil. É você saber o que você está sentindo. Às vezes alguns sentimentos eles se confundem. E a outra, ela começou a trabalhar a abordagem TCC comigo, justamente para a gente compreender melhor como eu entendia e percebia o mundo ao meu redor e como que eu deveria agir de uma forma mais saudável para mim e para as pessoas que eu gostaria de estar nesse meu círculo social, círculo de confiança. E por uma infelicidade, a gente já estava há 1 ano indo super bem, inclusive eu até entreguei, na verdade, né? Cheguei lá, entreguei pessoalmente um presentinho, uma lembrança de Natal, porque ela me fez descobrir muitas coisas boas e mudar algumas coisas na minha vida. E por uma infelicidade, o plano de saúde descredenciou a clínica que ela estava atendendo. Então ela me deu uma devolutiva. E nessa devolutiva, quando eu cheguei lá, eu não sabia a minha identidade, não sabia nada. Tinha vivido esses 30 e poucos anos da forma como pai, mãe
igreja, sociedade, mostra para você que seria o ideal, seria o legal, seria o correto. Alguns modelos que você absorve quando você assiste filmes, documentários, enfim, né? Você acaba sendo doutrinado pelo meio, de uma forma até inconsciente, sem você perceber, porque você está vivendo sua vida, E ela ajudou nessa busca do autoconhecimento. Opa, peraí, mas o que faz sentido para você, Ed? O que é bom, o que é ruim, e não faz sentido, pode eliminar, não vai te fazer falta, ninguém vai crucificar por isso, pera lá. E aí, quando a gente vai se lapidando, se moldando, ela terminou, né, porque não podia mais me atender, com uma devolutiva, falando, olha, a gente tratou vários traços da tua depressão, vários gatilhos, e chegamos aqui num looping de algumas coisas com frustração, restrição de interação social, entre outras coisas. Tem fortes traços de Asperger. E aí, se você quiser, como você já comentou em uma das sessões, porque eu fiquei na desconfiança, né? Eu tinha um sentimento forte que eu tinha alguma coisa de autismo, porque pesquisando na internet, na minha formação de neurocoach, a gente acaba estudando algumas coisas. E eu tinha essa dúvida. E ela falou assim, olha, se você quiser fazer uma avaliação, a avaliação ela custa caro, possa ser que dê negativo, ou possa ser que dê positivo. Então, pelo tempo que a gente passou junto, né, 1 ano que nós estamos juntos, tem traços fortes sim do Asperger. Aí eu vou fazer um breve resumo aqui de 10 segundos para vocês, que a síndrome de Asperger ela entrou em desuso pelo DSM-5 e o CID-11. Ainda muitas clínicas e órgãos do governo usam o CID-10. E no CID-10, o autismo nível 1 de suporte com altas habilidades é o 84.5, ou seja, o Asperger, que é o que eu estou diagnosticado e que minha documentação de autista hoje possui. Mas no ano que vem, ela vai começar a ser substituída toda pelo autismo sem grandes prejuízos mentais, alguma coisa assim. Preciso consultar aqui, tá? Eu tenho os 2 diagnósticos, eu tenho tanto do CID-10 quanto do CID-11, mas eu preciso ver o detalhe. Então vamos lá. Eu fui fazer os testes e aí tem uma história um pouco curiosa, um pouco engraçada referente a isso, né? Os testes são caríssimos. Então eu comecei a fazer uma pesquisa, deixa eu ver se encontro algum lugar que seja mais barato, né? Encontrei um lugar que fazia online e custava acho que R$2.400. Tinha infinitas sessões e muitas coisas para serem avaliadas e tal, mas eu não tinha essa grana, então não vai dar para fazer, né? A terapeuta pediu, ela confirmou que eu tinha traços, eu sinto no meu 6º sentido de que eu preciso fazer essa avaliação para tirar esse peso das minhas costas, mas com esse valor tá impossível. E aí, pesquisando um pouquinho mais, encontrei uma coisa que a esmola é demais, o santo desconfia, né? E aí tava muito barato. Uma avaliação que tava muito barata mesmo. E eu, não é possível, isso daqui tem que ter alguma coisa estranha, pode ser golpe, né? Já caí em alguns golpes aí, vai ficar tema para um episódio mais pra frente, né? A gente pode falar sobre isso. A falta de malícia e os golpes em torno das pessoas que são neurodivergentes, né? Quem tem TEA, quem tem TDAH. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso no episódio mais pra frente. Coloca aí na caixa de comentários aí. Você gostaria de ouvir um programa sobre isso, né? Com áudios aí, participações de alguns amigos, alguns colegas que caíram em alguns golpes. Eu acho que é interessante, hein? Informar a galera. Enfim. Então, eu pensei assim, não é possível. Bom, se isso daqui for golpe, como é barato, e eu tenho essa quantia, R$50, R$40, tipo, você fazia 2, 3 testes diferentes, pra poder dar um valor lá. Se isso aqui for golpe, eu vou pagar para alertar as outras pessoas. Agora, se não for golpe, eu vou fazer o meu diagnóstico aqui e eu vou tirar esse peso das minhas costas e vou seguir meu tratamento. Beleza, paguei, fiz
a estrutura era um pouco esquisita, não fazia muito sentido o resultado final, porque tinha coisas que não aconteceram, consultas clínicas, acompanhamento presencial, não ocorreu nada disso. Foi um negócio que tu pagava e falava lá com um robô, né? Um bot automatizado e, enfim, respondia lá um quiz num formulário do Google. E aí era suscetível de uma porção de interferências de julgamento seu, né? Principalmente para quem tá em bolhas aí, bolha do TikTok, bolha do Instagram, onde é que tu tá vendo algumas pessoas, ai, nossa, eu não gosto de conversar com as pessoas nas festas, eu não gosto de comer determinadas coisas, e você acha que não, eu tenho autismo, porque eu tenho essas coisas que essa menina, essa mocinha tá falando. E aí você pega essa modinha e muitos médicos não estão validando diagnóstico feito por esse daí que é baratinho que eu achei lá. Você pagava 50, 90, 100 reais num determinado negócio e só preenchia lá um checklist e você falava, é isso aí, não gosto de gente, não sei o que, torcendo para marcar lá que dê tudo certinho e confirmasse, beleza. E aí tinha um grupo, né, depois das pessoas que fizeram o teste, e essas pessoas nesse grupo, todo mundo era confirmado, né? Você pagava e recebia o negócio. Aí começou a ficar estranho. Depois a gente não viu conselho de classe, né? Você precisa ter um RM, um CRP, para poder, aqui no Brasil, você validar algumas coisas com a junta médica, né? Com toda a classe médica aqui, você precisa ter tá cadastrado nos conselhos de classe para ter uma credibilidade mais forte. Inclusive o governo pede também essas credenciais para poder conceder alguns benefícios e algumas coisas, né? Até o RQE, que é o registro de especialidade do psiquiatra, também é exigido em alguns casos para você ter alguns benefícios do governo. Então, assim, lá no teste não tinha nada disso. Muitos erros ortográficos e tudo mais. Então, assim, o pessoal ficou super insatisfeito. E aí a gente criou um grupo de apoio e de troca de ideias, né? Porque ninguém tinha grana para pagar 3 mil, 4 mil e assim, pô, peraí, tem alguma coisa errada, cara. Se a gente não tem dinheiro para se tratar, como é que a gente vai fazer? E aí, trocando as ideias, teve um desses colegas lá que tiveram a curiosidade, né, de começar essa avaliação para poder ter um diagnóstico, que ele tinha conseguido uma neuropsicóloga com CRP, com tudo certinho, por um preço legal, né? Por um preço bacana. Não chegava a R$1.000, não. E aí ele falou assim, olha, o dela é bem profundo, é diferente, você passa sim por sessões e tal, não sei o que. Começou a indicar para as pessoas e foi lá que eu fiz também. E aí os testes eram mais detalhados, claro, mais profundos. Teve uma conversa. Nisso que teve essa conversa, eu sem falar coisas da minha infância, ela começou a fazer perguntas para mim. Olha, você quando era criança fazia isso e aquilo? E eu, não acredito. Quem contou isso para essa mulher? Eu não falo disso para ninguém. Isso é uma coisa muito individual minha. E aí ela começava a rir, então tipo assim, não, fica tranquilo. É porque isso é uma característica específica e comum de algumas pessoas com autismo. Não é para todos, mas acontece mais. Assim, durante todos esses anos que eu atendi pessoas, eu descobri isso. Então, assim, ela tinha experiência, né? Ela tinha bastante bagagem. E aí a gente foi fluindo a conversa e ela começou a falar de várias coisas. Não consegui reconhecer as pessoas quando estão com uma roupa diferente, um corte de cabelo diferente, um boné e um óculos. Eu tô dando um exemplo, tá? Que foi no meu caso, que depois teve várias outras perguntas também muito específicas e pessoais. Não vou sair falando aqui agora, mas a gente pode conversar lá no nosso grupo do Telegram. Então, aí assim, depois que eu fiz a avaliação com ela, ela emitiu
um laudo bem detalhado, completo, grandinho, com o resultado dos testes, com gráfico, com a assinatura do CRP dela, carimbado, tudo bonitinho. Aí eu fui pro meu psiquiatra que me acompanhava com a depressão e falei com ele, olha, eu trouxe novidades. Que lá atrás eu falei com ele assim, eu tô com depressão e eu não sei o que eu tenho na minha vida, se é autismo, se sei lá o que. E todo mundo invalida, né? Todo mundo acha um absurdo. Porque geralmente o autismo ele vai ser diagnosticado na infância com aqueles que têm um grau de suporte maior, né? 3, 2, aqueles que são os autistas não verbais, que eles não falam, ou que tiveram problemas na formação ortopédica. Só que assim, eu tive determinados problemas assim durante a infância. E na avaliação que eu fiz com essa neuropsicóloga, a gente conversou sobre isso. Problemas de equilíbrio, né? Eu tenho um problema ortopédico na perna direita, dos meus pés que eles pisam para fora, eles são em formato meio que de concha, assim, tipo, conforme eu vou envelhecendo eles vão entortando um pouquinho. Umas certas dificuldades que meu pai, que era militar e tinha muitos protocolos rígidos de como agir com as pessoas, ele forçava com que eu aprendesse, né? Conversar olhando nos olhos das pessoas para poder mostrar confiança. E eu, mesmo que incomodado, me forço a ficar conversando com as pessoas, olhando nos olhos delas. Acabo que eu tô tão incomodado que eu começo a reparar nos detalhes. Eu vejo a cor da íris, eu vejo o desenho, tudo, não sei o quê. Então eu começo a perceber as pessoas que usam lente, começo a perceber as pessoas que têm um olho estranho, e as veias nos olhos das pessoas, porque eu tenho que ser obrigado a ficar olhando nos olhos das pessoas, né? Essa é uma curiosidade. Então, tive sim vários desses essas barreiras, não sei se eu chamo de prejuízo, chamo de, não sei, características, peculiaridades, essas peculiaridades do autista. Seletividade alimentar também, os familiares inconformados que eu comia pouquíssima coisa, né? Arroz, feijão, azeitona, queijo ralado. Quase não comia carne, continuo sem comer. Hoje, se tiver osso no meio, me dá uma aversão absurda. Frango, textura, tem que estar desfiado, bem sequinho. Se for filé, se for com caldo, não desce. A maioria das minhas comidas ela é bem seca, né? Seca e crocante, né? Macarrão vai um monte de queijo como se fosse uma farinha. Às vezes quem tá ouvindo isso pode ficar até agoniado e nervoso, tá? Mas é uma questão da minha seletividade alimentar. E isso era desde a infância, desde criança. Então, dentro da avaliação neuropsicológica, é retratado todo o histórico da tua vida. Só que os pais sem informação do que era autismo. A mídia e o senso comum botando só o autismo aquelas pessoas de nível 3 de suporte ou com alguns problemas de formação. O nosso cérebro manda no nosso corpo, isso todo mundo sabe. Então, se às vezes algum problema neurológico com transtorno do espectro autista associado faz com que a pessoa tenha algum membro um pouquinho mais atrofiado ou que não consiga movimentá-lo de uma forma ideal, digamos assim, acaba tendo o pessoal mais tortinho. Aí, não, é que fulano é autista, que não sei o que, tá. Mas existem 3 níveis de suporte. Existe também esses autistas, que antigamente era chamado de altamente funcionais, né? Que hoje a gente sabe que é altas habilidades, superdotação. E passaram ignorados aí. Então tem muitos adultos esquisitos, entre aspas, né? Muitos adultos aí considerados estranhos, e um monte de gente tratando os sintomas e comorbidades que o autismo nível 1 de suporte traz, por conta de crises sensoriais, tá? Os autismos se cansam muito de ter que pensar muito, ensaiar conversas, se forçar de olhar no rosto das pessoas, no olho das pessoas. Formalidades sociais que não fazem sentido pra gente, que pra gente é uma pura perda de tempo, e a gente é obrigado a fazer. Eventos sociais também, que a gente não curte muito, mas é obrigado a fazer.
Eu já tive empresas que me colocaram em lista de corte porque eu não ficava no social, não ia pro happy hour, não ficava puxando saco de chefe, né? Então, assim, tudo isso, todas essas coisas que são consideradas normais para quem não tem uma neurodivergência, para nós é muito desgastante, né? Eventos sociais diversos, não só trabalho, às vezes familiares mesmo, reunião de família, sei lá, às vezes reuniões na igreja ou no local religioso aí que você frequente, né? Isso tudo cansa. E aí quando termina você parece que foi atropelado por uma carreta cegonha, ainda deram a ré em cima de você. Você só quer dormir, ficar no escuro e com uma baita de uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Essa é uma crise sensorial, né? Então isso aí, essas coisas foram acontecendo e tal. E talvez esses sintomas, em alguns adultos, eles só vieram a ficar mais aparentes depois dos 20, 30 anos, porque existe uma perda neural no nosso cérebro, conforme a gente vai passando por experiências, crescendo, envelhecendo, onde é que ele vai se ajustando também, demarcando assim, olha, isso não é legal, não gosto disso. Ele corta aquela sinapse, aquela conexão ali e começa a criar uma outra, criando ali uma espécie de bloqueio. Daí que vem os traumas, né? E também os gatilhos. Então, se você tem um transtorno do espectro autista e aí você faz muitas dessas coisas forçadas, chega uma hora que teu cérebro derrete e ele fala assim, não. É quase o Mufasa, né? Eu lembro do Mufasa falando assim pro Simba lá nas nuvens, lembre-se de quem você é. Então assim, é o teu cérebro dando essas crises, falando pra você, lembra de quem você é autista, você tem autismo, teazudo. Você, meu amigo, você precisa descansar. Não, isso não é legal para você. E aí é quando chega nesses maiores prejuízos da vida, que você perdeu o emprego, não consegue trabalhar, aí tá em pressão, ou às vezes nem tá em pressão, mas você não consegue se sentir motivado para fazer as coisas. Sua produtividade no trabalho cai, com uma coisa chamada disfunção executiva, que o autismo traz para nós, porque nós estamos com os nossos... A gente está em crise sensorial, então os nossos sentidos estão cansados, precisando de regulação, né, que é uma outra palavra também. Olha, a jornada começou e tem bastante coisa, né? Um novo vocabulário, uma nova forma de ver o mundo. É isso aí, é uma viagem. Então, aí você usou demais os seus sentidos, aí você ficou cansado, seu cérebro começa a te travar um pouquinho, e aí você entra em disfunção executiva. Então, você não consegue ter o pique ou a produtividade que antes você tinha, né? Você não consegue fazer aquilo que você fez às vezes 2 dias atrás, 1 mês atrás. Você precisa descansar e se regular. E isso tudo, o acompanhamento com o terapeuta certo, de preferência de terapia TCC, psiquiatra que vai te dar o medicamento correto para tratar um pouquinho das suas comorbidades, porque quando você está adulto e é diagnosticado tardiamente, né? Passou a infância, a adolescência, todo mundo só te chamando de maluquinho, parafuso solto, social, o doido, né? Tanto com TEA quanto TDAH, tá? Enfim, quando você passa esse tempo todo, você não teve terapia, não teve orientação e tal, você vai começar a ter essas comorbidades. É a depressão, é o transtorno de ansiedade generalizada, né? O TAG, você vai ter pânico, sabe-se lá mais o que. Então é preciso ir num psiquiatra sim, para você, de preferência, levar sua análise neuropsicológica, avaliação neuropsicológica, que é um mapa que vai ajudar ele a te tratar melhor, e saber uma medicação eficaz.
pode ajudar na sua depressão, não é? E aí vai fazer com que você tenha mais ânimo, menos rigidez comportamental. Mais uma palavrinha também que eu aprendi nessa pesquisa e no início dessa jornada na neurodivergência, rigidez cognitiva. Tem certas coisas que quem tem TEA, o próprio TDAH, não aceita que sejam diferentes. Tem que ser daquele jeito ali, ele só faz sentido para ele daquela forma, e se você faz diferente daquilo, ou muda a rotina ou a forma como é que ele faz aquelas coisas, ele fica profundamente irritado, frustrado, ou se chateia, né? Então existem terapias para poder auxiliar você flexibilizar um pouquinho mais isso daí, e até mesmo medicamentos para que te ajudem no dia a dia de você ser um pouco mais tranquilo, menos ansioso, captar mais serotonina no cérebro para sentir um pouquinho mais alegria nas pequenas coisas, não ficar 100% apático, como eu fiquei na crise de depressão, e também não perder o réu primário, né, gente? Que isso é mais importante, né? Nada de cometer atos que você vai se arrepender depois. Aliás, arrependimento é o que mais o neurodivergente tem. E frustrações, né? Arrependimentos e frustrações. Mas vamos falar de coisa boa. Você não está sozinho. Existem milhares de pessoas com transtorno do espectro autista, com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outras neurodivergências que precisam também da tua colaboração. E como que é essa colaboração? Suas informações, seu apoio, né? Existem grupos de WhatsApp. Aqui os ouvintes têm o grupo do Telegram. É só você visitar lá no link do Linktree que vai ficar à disposição. Entra lá, grupo do Telegram. Conversa, troca uma ideia. Vai ser muito bom. Existem profissionais especializados e existem profissionais que ainda estão defasados. Eles vão invalidar o seu diagnóstico, vão achar que você está de modinha, mas não desista. Se você tem dentro de você essa necessidade de descobrir quem você é, viver melhor com as pessoas ao seu redor, conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, procure um psicólogo, psiquiatra especializado, faça primeiro sua avaliação neuropsicológica, depois vá para um psiquiatra bom de verdade, de preferência especializado em TDAH, converse, explique suas necessidades, não tenha vergonha nem preconceito de um medicamento, peça sempre uma dose baixinha para poder não ter muito efeito colateral, converse sobre efeito colateral. O meu, por exemplo, meu efeito colateral na verdade são 2. Eu sou mais do que o normal, né? Acabo ficando suado e sentindo um pouco mais de calor, e com a boca seca, a garganta seca, eu preciso tomar mais água. Só isso, né? O meu psiquiatra foi maravilhoso também, ele foi mega assertivo na medicação correta para mim, numa dose bem pequenininha, bem baixinha, e já foi o suficiente para me auxiliar junto com a terapia psicológica a seguir em frente. Ter o diagnóstico fechado da sua neurodivergência vai te ajudar muito a você saber quem você é, saber que não está sozinho. Tem os grupos Tutbook, WhatsApp, Telegram e tal, onde é que você vai ver outras pessoas que têm coisa comum com você que você menos imagina, que você achava que só você fazia, já foi julgado como louco, às vezes até pensava assim, será que eu tô maluco? Não. Tem muitas outras pessoas também. Então, vamos vencer esses desafios para continuar nessa jornada. Vamos procurar aí um lugar feliz para sentar e fazer um piquenique, né? E encontrar forças aí nas terapias, nas orientações dos médicos responsáveis para seguir em frente. Eu gostaria que vocês compartilhassem também aí na caixa de mensagens qual foi os grandes prejuízos que vocês tiveram de ter sido diagnosticado tarde demais, né? Tardiamente.
Não diria tarde demais, diria tardiamente. O que vocês foram por vocês terem sido diagnosticados tardiamente. Isso aí. Vamos ser conscientes, vamos entender que a gente precisa de tratamento, precisa de orientação, isso não é vergonha nenhuma. Vamos explicar aos nossos familiares, aos amigos próximos, se eles realmente entendem, se eles realmente amam a gente, eles vão entender. Cedo ou tarde. Talvez no início eles tenham uma negação, mas mais pra frente eles acabam compreendendo e auxiliando. Muito obrigado por ter acompanhado aqui essa etapa da nossa jornada. É um prazer imenso ter você aqui conosco. E mais uma vez, entra lá no grupo de discussão do Telegram. Acompanha a gente aí no Instagram. E até a próxima. Tchau!